Olá, estudantes do 7º ano. Nesse vídeo vamos falar sobre conto. Vamos estudar um pouco sobre conto enquanto gênero literário e aprender alguns de seus elementos composicionais. Então, o conto é um texto narrativo e tem ali os elementos da narrativa aos quais vocês já estão acostumados, como personagens, a presença ali do cenário, que é o ambiente, o espaço onde os fatos acontecem, tem a dimensão temporal, esse tempo pode ser um tempo cronológico de acontecimento dos fatos, pode ser um tempo interior, né, um tempo interior do personagem. Nós temos também a questão do clímax. O clímax geralmente é um momento de maior emoção ou tensão em uma narrativa. Temos o desfecho geralmente traz uma ruptura de expectativas do leitor ou não, depende do conto que estamos analisando, né? Então, a gente vai se ater nesse vídeo com relação à questão do narrador e do espaço enquanto elementos da narrativa. O narrador pode ser em terceira pessoa, quando o narrador atua apenas como observador, ele conta o que aconteceu com outras pessoas, né, ou outros objetos, outros animais, no caso das fábulas, mas ele não participa dos acontecimentos. Então ele sempre se apresenta na terceira pessoa, ou no singular, ele ou ela, ou plural, eles ou elas. Também esse narrador pode ser em primeira pessoa quando você tem a presença do eu na narrativa, porque quando é em primeira pessoa, o narrador participa dos acontecimentos, ele conta o que ele teve de experiência naquela situação, naquela história, certo? Também podemos ter a presença do nós, né? Quando ele está com mais alguém, aí ele se refere a um nós presente na situação, na história que está sendo narrada. E com relação ao espaço, observem aqui a leitura desse slide. O espaço é o lugar em que os fatos acontecem. A história pode acontecer em um ambiente interno ou externo. Esse ambiente pode ser real ou imaginário e que tem papel central ou não, com muitos ou poucos detalhes, né? Então, geralmente, na descrição do ambiente, nós temos um texto descritivo, que serve para aguçar a imaginação do leitor, para o leitor perceber ali as características, os detalhes descritos, né, no texto, a respeito de onde acontecem esses fatos aí, do espaço onde eles acontecem. Geralmente a presença de um texto descritivo para descrever ali o cenário, o ambiente onde tudo acontece. E com relação ao tempo, né? O tempo ele pode ser o tempo de duração dos acontecimentos, ele pode ser também o tempo em que os fatos ocorreram, no século passado, no mês passado, recentemente, né? Pode ser também um tempo mais de introspecção psicológica, percebido pelo eu que fala, né? Ou pelo personagem, quando a gente tem o narrador onisciente, que é aquele que mergulha no pensamento das personagens, e aí ele traz para o leitor, revela para o leitor, né, como que se dá essa questão do tempo em alguns casos, né? Às vezes o tempo demora para passar, às vezes o tempo passa depressa demais, mas esse tempo psicológico se difere do tempo externo ao personagem, certo? Então nós temos também a presença de personagens, de enredo, né? O enredo se refere à sucessão de acontecimentos, então são esses alguns dos elementos que compõem a narrativa. Ok? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre conto, aprendemos um pouco mais sobre os seus elementos composicionais, espero que vocês tenham gostado e até breve.